Fernando Diniz com desfalques importantes para o jogo de amanhã contra o Bahia em São Januário. Além de desfalques, o técnico também poderá ter novidades na lista de relacionados. Tem também nesse Fala Gigante informações importantes sobre a venda de um cria para o Atlético Mineiro. O clube de Minas Gerais segue de olho e pode chegar nesses próximos dias uma proposta pelo jogador, de olho nessa situação. E além disso, tem também neste vídeo informações importantes sobre o empréstimo que o Vasco tenta fazer no valor de 80 milhões de reais para colocar as contas em dia. Tudo isso e muito mais você verá aqui agora nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações aqui do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Se inscreva, rapaziada, tem muita gente nova chegando aqui no canal e acaba no final do vídeo não se inscrevendo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco. Gente, só rapidamente, antes de iniciar aqui o vídeo com as informações que eu tenho a passar, eu queria só trazer algo que me entristece muito, cara. Muito mesmo. Tivemos nesse último domingo Vasco da Gama e Flamengo, o clássico dos milhões. Todo mundo sabe da rivalidade que há, ninguém precisa ficar se escondendo. Talvez uma das maiores, ao meu ver, a maior rivalidade do futebol brasileiro e uma das maiores do futebol mundial. Só que, infelizmente, essa rivalidade muitas vezes ela passa do tom, passa do limite. E tivemos 3 casos acontecendo nesse último final de semana em que a rivalidade ela passou dos limites. Tivemos um casal de namorados agredidos próximo ao Maracanã, vascaínos. Tivemos um vascaíno que, infelizmente, não está mais entre nós por conta de agressão de torcedores flamenguistas no Distrito Federal. Tivemos uma senhora vascaína que foi vender doces no entorno do Maracanã, vestida de Vasco da Gama, agredida. E tivemos um motorista de ônibus também no Distrito Federal que foi feito foi feito, né, que ele tirasse a camisa do Vasco da Gama por torcedores flamenguistas. Eu queria saber se fosse ao contrário. Eu queria saber se fossem torcedores vascaínos fazendo as coisas que foram feitas no final de semana com torcedores flamenguistas. A mídia tá aí, empolvorosa, reclamando, pedindo quanto antes atitudes por parte do governo, da polícia, que seja. Mas eu não tô ouvindo absolutamente nada. Eu tô ouvindo um silêncio. Parece que nada aconteceu. Então eu, Lucas, como representante da torcida do Vasco, eu venho aqui. Eu espero uma resposta da autoridade. Eu espero que essa barbárie que aconteceu no final de semana contra torcedores do Vasco não venha a ser normalizada. Porque, acima de tudo, eram torcedores. Não eram membros de torcida organizada. Eram torcedores comuns. Pô, uma senhora, cara, foi vender doce no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, é revoltante. Alô, Ministério Público. Alô, polícia. Alô, justiça. Que seja. Vamos fazer alguma coisa. Vamos punir os responsáveis por esses atos. Vergonhoso, cara. Vergonhoso.
Mas enfim, amigo vascaíno, vamos embora prosseguir aqui o vídeo, né? Porque, é claro, ainda temos muitas informações para trazer aqui a vocês. Quero começar aqui primeiramente falando sobre, é claro, a partida de amanhã contra a equipe do Bahia. O Vasco nessa manhã de terça-feira foi ao CT Moacir Barbosa realizar o último dia de treino antes desse jogo importante que terá contra o Clube Baiano amanhã em São Januário, um jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta assim com muitos desfalques. Tietê e GB seguem de fora desse jogo de amanhã. O volante Thiago Mendes ainda também é desfalque. O lateral esquerdo Lucas Piton também seguirá sendo desfalque. E nesse momento, diante do jogo de domingo, o técnico Fernando Diniz terá ainda mais 2 desfalques. O Robert Renan não vai ao jogo por conta do protocolo de concussão. Ele saiu do jogo de domingo e terá que ficar um período, salvo engano, de 3 a 4 dias longe dos gramados, então só poderá ficar à disposição do Fernando Diniz no jogo do final de semana. E o Nuno Moreira também deve ser um desfalque, tá? Informações é que o Nuno Moreira foi reavaliado ontem e ele sofreu uma torção no tornozelo. Parece que o tornozelo dele está muito inchado, então ele também deve ser desfalque para amanhã. Ou seja, Robert Renan, peça importante do sistema defensivo, Tietê e Thiago Mendes, peças importantes do setor de meio campo, Lucas Piton, o lateral esquerdo titular, e além dele também GB e Nuno Moreira, 2 jogadores do setor ofensivo. Ou seja, o Vasco perde peças importantes. Nuno Moreira é titular, Tietê é titular, Lucas Piton é titular e Robert Renan é titular. 4 jogadores do time titular, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição para o jogo de amanhã contra o Bahia. Então, ele terá que, de certa forma, né, amigo vascaíno, jogar com o que tem em mãos. Vai ter que mexer no time titular, vai ter que improvisar jogadores nas suas posições e entrar com força máxima para enfrentar o Bahia amanhã dentro do Caldeirão de São Januário. Diante disso tudo, há uma grande expectativa que o Vasco ganhe uma novidade no setor ofensivo. O Diego Minetti, jovem jogador, cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama, atleta que hoje atua no sub-20 do nosso Cruz Maltino, mas tem apenas 16 anos de idade, tem idade para a categoria sub-17, só que é um talento tão grande que já atua no sub-20, é um dos grandes nomes, inclusive, da categoria. Diego Minetti é um jogador que é artilheiro durante todos esses últimos anos na base do nosso Vascão. Ontem realizou o treino entre o time profissional e hoje tende sim, amigo vascaíno, a estar presente amanhã na lista de relacionados contra o Bahia. Por que isso vai acontecer? Normalmente, né, nos últimos jogos, na lista de relacionados, quem ganhava essa oportunidade quando sobrava espaço para o setor ofensivo era o Alex Teixeira ou o Jean Davi Menezes. Como hoje o Vasco da Gama não tem mais o Alex Teixeira e o Jean Davi Menezes é um atleta que não será utilizado até o final da temporada, sobra espaço para essa molecada da base. E ainda temos o desfalque do Ryan, né? Então o Vasco poderá não ter 5 titulares para o jogo, sendo que 2 deles do setor ofensivo. Então pode ser sim que o Diego Minetti ganhe essa oportunidade para estar presente na lista de relacionados contra o Bahia amanhã dentro do Caldeirão de São Januário. Para mim, uma baita informação, uma baita notícia, uma grande novidade. Diego Minetti é um craque aí geracional, cara. Um jogador completamente diferenciado, um atleta que eu não tenho dúvida que será muito importante para o nosso Vascão num futuro bem próximo. E olhando para o setor defensivo também é um problema. Robert Renan é um grande jogador, um atleta que em poucos minutos no clássico contra o Flamengo mostrou a sua qualidade, assim como já havia demonstrado essa qualidade também contra a equipe do Ceará e contra o Botafogo nos poucos minutos que entrou. E terá amanhã na zaga, infelizmente, sem o Robert Renan, né, o zagueiro pelo menos Carlos Cuesta. Cuesta que estreou como titular no jogo contra o Flamengo, foi muito bem, fez uma grande partida, uma partida de fato muito sólida, um zagueiro que chegou ao fim da janela de transferências, jogou muito e foi elogiado inclusive pelo técnico Fernando Diniz. Se destacou muito principalmente pela sua segurança defensiva que passou ao Vasco, né? Que não víamos durante esses últimos anos de fato no elenco Cruz Maltino. O zagueiro teve 2 desarmes durante a partida, soube parar, né, as jogadas quando precisou, ou seja, né, via que ia dar ruim, para a jogada, não dá contra-ataque, não dá espaço. Foram todos 3 faltas. Diniz elogiou também a atuação dele com a bola nos pés. Ele que participou ativamente das saídas de jogo e cometeu apenas um erro de passe em toda a partida, em exatamente 30 tentativas, ou seja, foi muito bem. Ao seu lado para amanhã, o Carlos Cuesta infelizmente não terá o Robert Renan por conta, né, desse problema da concussão,
Quem será o titular então ao lado dele deve ser o zagueiro Lucas Freitas. Lucas Oliveira foi muito bem, teve números bem legais, entretanto o da posição é o Lucas Freitas. Lucas Oliveira é destro, Lucas Freitas é canhoto, é o básico de se resolver esse problema. Com o retorno de Lucas Freitas, deve fazer a zaga ao lado do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Então, uma grande informação, uma grande novidade, né? De olho aí nessa partida de amanhã contra o Bahia. Mais informações, é claro, sobre esse jogo eu trago a vocês no Boa Noite Gigante. Com relação ainda a um jogador do Vasco da Gama, não mais sobre o Bahia, mas sobre um atleta, tem a situação do Paulinho, que é bom ficar de olho também, tá, Vascaíno? Paulinho é um jogador da base, um cria das categorias de base do nosso Vascão, um jogadoraço de muita qualidade, muito diferente, e está na mira do Atlético Mineiro para a próxima temporada. O Atlético tentou, sim, a contratação do Paulinho durante a janela de transferências que passou. O Vasco, entretanto, não liberou o jogador pelos valores que o Atlético Mineiro colocou na mesa. O Vasco até chegou a fazer uma contraproposta, mas o Clube de Minas Gerais rejeitou o valor que foi colocado à mesa pelo nosso Vascão. Entretanto, mesmo diante disso, o Atlético Mineiro ainda não desistiu da contratação do lateral direito. Informações, amigo torcedor vascaíno, de acordo com o jornalista Lucas Tanaka, é que Paulinho ainda está na mira do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Apesar de o Clube de Minas Gerais priorizar a renovação com seu atual lateral, que é o Saravia, o Paulinho hoje é a principal alternativa, ou seja, o plano B do Atlético Mineiro. Inclusive, o próprio jogador vem demonstrando à diretoria cruzmaltina o interesse de vestir a camisa do Atlético Mineiro para que possa ter mais oportunidade. Hoje, Paulinho não é um jogador utilizado, é um atleta que, muito pelo contrário, o Vasco da Gama não utiliza de forma alguma, e hoje entende o próprio atleta, junto ao seu grupo de staff, que talvez o melhor para a sua carreira é se transferir para o Atlético Mineiro. Qualquer novidade, qualquer informação, claro, trago a vocês. O que me preocupa é, o Puma está no final do contrato, o Paulinho ele quer ir para o Atlético Mineiro. E aí, amigo vascaíno, qual é a situação? É apenas o PH no próximo ano? Tem que resolver. Ou o Paulinho fica, ou o Puma vai, ou o Puma fica e o Paulinho vai. O Vasco não pode perder dois laterais, bons inclusive, na mesma janela de transferências. E para finalizar o vídeo com vocês, finalizar, né, este Fala Gigante, quero falar com relação à situação do empréstimo. O Vasco segue tentando junto à Justiça, né, a liberação do empréstimo no valor de 80 milhões de reais. Vasco que dá um novo passo importante para reorganizar as finanças. Uma petição, inclusive, foi enviada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicitando a autorização judicial para contratar esse financiamento. O recurso será utilizado para pagamento de salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. O GE entrevistou o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, para entender exatamente as motivações deste movimento. E o advogado, de acordo aí com o próprio Globo Esporte, disse que o fluxo de caixa foi comprometido pela 777 Partners e que o empréstimo é necessário para equilibrar as contas, sem abrir mão de ativos importantes do Vasco, como, por exemplo, o jovem Ryan, que, de acordo com o próprio Felipe Carregal, estava no relatório preparado, né, e entregue à Justiça no início do ano, a venda do Ryan na janela de transferência do meio da temporada. Como a venda não aconteceu, o Vasco precisa de um fluxo de caixa, o Vasco precisa de um dinheiro relacionado praticamente ao valor que o Vasco contava com a venda do Cria, próximo à casa dos 80 milhões de reais. Como o próprio Carregal disse, ele fala assim, abre aspas, o fluxo de caixa foi comprometido por dívidas assumidas de forma irresponsável pela 777, muitas delas com vencimento imediato. Por isso o empréstimo, necessário para equilibrar as contas, sem abrir mão da responsabilidade financeira. Já estava previsto tanto no pedido de recuperação judicial, quanto no plano apresentado. Essa necessidade foi exposta de forma clara e transparente em todas as apresentações internas realizadas antes da formulação do pedido da recuperação judicial, inclusive para conselheiros e demais poderes do clube. Nenhuma novidade, portanto. Sobre uma potencial negociação do Ryan para aliviar o caixa, vai ressaltar que a venda de jovens talentos do clube para pagar dívidas foi prática comum no passado. A atual diretoria, ao contrário, fez um esforço para manter o jogador, peça importante do elenco e ativo estratégico de longo prazo. Então, Felipe Carregal confirma mais do que nunca que a venda do Ryan estava planejada para o meio do ano, acabou não acontecendo por ser uma peça importante, vai acontecer no início do ano que vem, mas como o Vasco planejava vender o Ryan e ter em caixa um valor próximo a 80 milhões de reais no meio da temporada com a venda do Cria, o Vasco precisa
colocar esse dinheiro no caixa de alguma forma e ver o empréstimo como uma grande alternativa. Vai ver, o Vasco segue tentando aí esse empréstimo de 80 milhões de reais. Qualquer novidade, eu trago aqui a vocês. 80 milhões de reais é muita grana de fato que o Vasco pode colocar no bolso. Show? Eu, Lucas, amigo vascaíno, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo, é claro, apenas dessa terça-feira. Já já eu estarei de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar o dia. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e, como eu sempre falo aqui do canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!